Então, o recado que é importante para todo mundo que entra na área de programação é que programação é completamente não estruturado, não tem planejamento, não tem um futuro bem definido. É bizarro dizer isso, mas hoje, depois de 30 anos de carreira, hoje eu sei programar para a internet, eu sei fazer um aplicativo mobile para um smartphone, eu não fiz, mas se eu quisesse fazer, é muito fácil fazer um para smartwatch ou qualquer coisa do tipo. Mas antes de 2007, eu não tinha smartphone. Então, o que eu fazia? Então era páginas HTML. Então, mas antes de 1995 eu não tinha internet. Então, o que eu programava? Programava Basic, COBOL, aplicativo para desktop, fazia planilha, fazia calculadora, processador de texto, assim por diante. Mas em nenhum momento você vai conseguir entrar e dizer que é isso que você vai fazer pro resto da carreira. É muito difícil. É muito difícil. Você tem que estar numa área muito estática para conseguir fazer isso. E existem lugares assim. A gente estava comentando agora que é engraçado. Na sua parede aqui tem um aparelho de fax e um telefone É, analógico. Você usou fax, você pra lembra? caramba. Eu usava fax para provar arte, que eu sou desenhista. Então eu mandava pra Folha de São Paulo, por exemplo, uma tira minha pro cara ver se estava ok e depois eu tinha que ir lá ou mandar por de algum jeito levar a tira física pra lá. Mandei documento, várias coisas, era tudo fax. E pra mim na época era a coisa mais mágica do mundo, né? Então, fax é um precursor do movimento de internet, porque era o que era dois telefones trocando informações na forma analógica do papel, que depois a gente passou a usar um computador no meio do caminho. Olha lá o O fax. grande facção. Aí eu tava comentando aqui com o pessoal nos bastidores que no Japão ainda se usa muito Por fax. quê? Muito. Toda empresa que você vai tem um fax. E eu não tô falando só empresa grande, qualquer empresa. Você vai numa oficina tem um Sério? fax, você vai numa agência de turismo tem fax. Se você for fazer pedido de peça, ele vai te pedir para preencher um formulário e mandar um fax. Tudo vai ser via fax. Então, em algum momento, sei lá, nos anos 80, 90, ter fax era um sinal de inovação, certo? Então, quem tinha fax era só empresas modernas. A padaria do papai e mamãe provavelmente nem tinha acesso a ter um equipamento caro como um fax naquela época. E no Japão, nos anos 80, ele foi o grande pico de tecnologia e todo mundo adotou. Só que aí nos anos 90 teve uma crise, a recessão dos anos 90 no Japão foi fortíssima. Teve o crash da bolha imobiliária no Japão no final dos anos 80, começo dos anos 90, e aí a gente fala um eufemismo que o Japão é um país que vive nos anos 2000 desde os anos 70. Então, ele sempre foi o país do futuro até o ano 2000 e ele continua no ano 2000 até hoje. Ele não passou, né? Ele não passou do É ano 2000. engraçado o que aconteceu com o Japão, né, cara? A gente era tudo feito no Japão. O que é isso? É do lado. Ah, o fax do Japão. Você vai numa loja de informática hoje, você compra fax novo hoje, moderno, da Então, mas por Panasonic e que você tudo mais. acha que aconteceu isso com o Japão, dessa estagnada? Ele era o movimento da tecnologia, da inovação, e de repente ele ficou para trás com Então, Coreia, com China, com. esse é um entendimento que eu gosto de usar porque ah, a- toda a ideia de carreira, quando você é novo, então é aquilo que eu estava explicando. Se você tem 18 anos, você acha que a internet sempre existiu no mundo, vai continuar existindo do jeito como é hoje. Celular sempre existiu, vai continuar existindo como sempre foi. Mas, na verdade, se você olhar ao longo de mais de 10 anos, 10, 20, 30 anos, existe uma história de altos e baixos que vão acontecendo. Histórias de inovação que vão quebrando as expectativas. E no caso do Japão, ele passou da Segunda Guerra destruída e uma evolução super rápida que todo mundo ficou assustado. Então, ele partiu de um país que perdeu a Segunda Guerra, tomou duas bombas nucleares, ou seja, É, estava lá no fundo do poço para se tornar a segunda maior potência do mundo atrás dos Estados Unidos nos anos 80. exato. E ele continua no patamar de segundo, fica brigando eles e a China ali no meio, mas ele cresceu rápido nesse ponto. Aí ele foi longe demais, as famosas crises financeiras, então a ganância foi alta demais e como é que chama? Você
Eles acharam que eram invencíveis demais. É sempre assim, essa mesma história. Você sempre acha que é invencível demais e nada vai dar errado porque não deu errado nos últimos 10 anos, vai continuar dando certo nos próximos 10 anos. Só que aí aconteceu o crash da bolha imobiliária. Então aí começou a aparecer todas as falcatruas que aconteciam, corrupção nas empresas com o governo, empresas começaram a falir, eles viam que os números estavam inflados, e aí foi o efeito dominó que foi acontecendo e entrou numa recessão. E numa recessão, todo mundo evita investir, evita gastar, existe um movimento de você deveria investir mais para ganhar mais, mas ao mesmo tempo o retorno é muito baixo, não compensa o risco. Então você vai mantendo as coisas como são. Então o Japão passou a ser um país que mantém as coisas como são. Então eles são super eficientes em manter tudo que eles já tinham feito funcionando como era. Então, se tudo que foi inovado até os anos 2000 continua funcionando lindamente hoje. Os trens bala, a comunicação, tudo funciona. Mas as coisas que também eram ruins continuam funcionando bem. A burocracia do governo, a burocracia em geral das empresas, os processos das grandes empresas monopólio que não mudam, as políticas internas que não mudam. Então, eles mantiveram tudo isso. E, junto com isso, mantiveram coisas como o fax, por exemplo, que era como se comunicava para fazer pedido, para comunicar com o governo, para pequenos negócios se comunicarem entre si. Por que eu vou mudar? Mas surgiu a internet. Mas custa fazer isso. Não é de graça. Então, se 90% das empresas já usam fax, como que você vai converter 90% das empresas para não usar mais fax? É um negócio que não sai à toa. No caso do Brasil, a gente nunca teve 90% das empresas usando fax. Era só as grandes empresas de São Paulo, do Rio, uma ou outra em outros lugares. Então, não é a maioria dos lugares que usava. E aí, quando surgiu a internet, para muitos desses lugares que não tinham acesso a um equipamento caro como um fax, de repente uma internet de escada era mais barato e era mais prático. Agora, como aí a maioria passou para usar o mais barato, a gente que, sei lá, que usava o fax, por exemplo, fala, não compensa mais manter o fax. Vamos mudar, então, colocar um software, integrar com o software, gastar esse dinheiro para integrar, e aí a gente passou a adotar a internet antes de alguns países. Então, em alguns momentos isso é bom, em alguns momentos não é. No Japão foi ruim, para a gente não foi tão ruim. Então, mesma coisa que a gente estava falando de pagamento dos Estados Unidos até hoje, é via cheque. A gente não usa mais cheque. Putz, é mesmo. Apuração de votos no via papel correio, ainda, via correio. Ballots, exatamente. Que doideira. Então existem várias coisas que a gente evoluiu e várias coisas que a gente ficou para trás. Infelizmente é assim que funciona o mundo. E na nossa